Toji monstruoso, Sukuna de volta, pessoas carbonizadas, cabeça explodindo e muita coisa acontecendo em Jujutsu Kaisen. Olá, meu nome é Rodrigo e sejam bem-vindos ao meu canal. Se você for novo por aqui, eu espero que esse seja o primeiro de vários encontros nossos e convido você a se inscrever, ativar o sininho e dessa forma ajudar nesse projeto. Mas caso você já seja um inscrito, muito obrigado por estar aqui novamente. Você é muito lindo, muito linda e eu espero que você saiba disso. De forma geral, o episódio 15 de Jujutsu Kaisen foi o mais brutal do anime até aqui e fez jus ao hype de Shibuya. O senso de perigo e de impotência por parte dos feiticeiros foi muito bem colocado, seja pelo fato da equipe do Nanami ter dependido do Toji Fushiguro para derrotar o Dagon, ou seja pelo frustrante encontro que eles tiveram com o Jugo logo depois, e isso não terminou nada bem. O Toji chegou pela passagem que o Megumi tanto se esforçou para abrir e foi direto para cima da maldição. Em um aspecto mais instintivo, ele procurou o mais forte daquele local para lutar e massacrou. Em nenhum momento o Dagon pareceu ter alguma possibilidade de reverter ou de vencer essa luta. Essa luta, inclusive, ela foi esticada de alguns pontos do mangá e tecnicamente foi bem melhor do que as lutas do episódio passado. A direção abusou das transições de cenário, de cortes rápidos, e isso dá uma sensação muito boa de ritmo acelerado. Enquanto Toji batia, o quarteto só ficava observando, afinal a passagem foi fechada e apenas o Naobito sabia quem era aquele cara. Sabia entre aspas, pois havia aquele aspecto duvidoso de por que, como esse cara tá aqui, não era pra ele estar morto. Já o Nanami, Maki e Megumi sequer faziam ideia de quem era. O questionamento por parte desse trio era se aquele cara era amigo ou inimigo e por que ele não tinha energia amaldiçoada. Esse questionamento em relação a ele ser aliado ou não é muito relevante, já que sozinho Toji trucidou uma maldição que estava vencendo 2 feiticeiros de nível 1 e 2 alunos muito talentosos. Isso por si só já dá uma demonstração de como ele estava em um nível muito maior e parecia ter uma maior experiência e capacidade de luta, porque aquela arma que estava com a Maki nas mãos do Toji se tornou algo ainda mais letal, mais poderoso, então não ter esse cara como inimigo seria muito bom. Já a questão da energia amaldiçoada acaba explicando esse controle que o Toji assumiu do corpo dele durante o ritual. Pelo que eu entendi, nesse ritual o consumo de energia amaldiçoada era um fator importante. Só que, nesse processo, o corpo absorvia essa energia até acabar, e a partir desse esgotamento o ritual finalizaria automaticamente. O Toji, por não ter energia amaldiçoada e nem precisar dela para nada, esse esgotamento acabou que não ocorreria e ele acabou tomando controle disso. É como se não tivesse um efeito sobre ele. No entanto, o Toji parece estar agindo mais pelo impulso, é como se ele não tivesse uma capacidade de racionalizar, e isso torna ele, nesse estado, ainda mais perigoso. O Dagon foi derrotado, domínio destruído, e num piscar de olhos o Toji empurrou o Megumi para fora e fica aquela tensão por esse gancho. Curiosamente, apesar do risco para o Megumi estar de frente ali com o Toji acabou salvando o Megumi. A Maki, o Nanami e o Naobito, que permaneceram no mesmo local, se encontraram com o Jugo, e isso foi um grande choque. Eles acabaram de quase morrer em um domínio e de repente encontram uma maldição que eles julgam ser ainda mais forte. O Jugo ficou sentido pela morte do Dagon e não deu nem chances para o pessoal. Ele incinerou o Nanami, a Maki, o Naobito, e nós nem conseguimos cravar se eles morreram ou não. Se bem que o velho Zenin ali no final foi mostrado carbonizado e parece estar em um estado que não tem muita volta. É a primeira vez em Jujutsu Kaisen que a gente vê que é mostrado 3 personagens que estão do lado do bem, entre aspas, sendo solados de forma tão inapelável. Se não fosse o Toji, muito provavelmente eles teriam sido derrotados antes, mas da forma que foi, levando em conta todas as circunstâncias, foi muito bem construído. O aspecto tensão foi muito bem feito nesse episódio. A OST do Toji, que eu considero a mais marcante dessa temporada, auxiliou na construção. Entretanto, o não uso da trilha sonora foi muito bom para expor o medo. E não só o medo, como também a total inaptidão daqueles feiticeiros, daquelas pessoas de lidar com aquela situação adversa. Isso é muito mais bem colocado quando o Sukuna surge. A gente fica só com a presença dele em evidência, não há aspectos sonoros, não tem nada. A ausência desse fator é uma mensagem clara do quão esmagador ele é por si só. É lógico que as características, a personalidade do Sukuna ajuda nisso, a reação dos personagens, o medo que eles explicitam, principalmente aquelas 2 meninas, é muito interessante. O Jugo também fica com muito medo, mas só que me pareceu uma decisão muito simples e acertada da direção. As meninas que foram adotadas pelo Geto queriam trazer o Sukuna de volta, pois queriam que ele desse um fim naquele que está usando, profanando o corpo do Suguru. Foi muito inocente por parte delas acreditar que
poderiam fazer um acordo com o Rei das Maldições em troca de um dedo. O Sukuna explodiu a cabeça delas. Já o Jugo deu 10 dedos pro Itadori, que agora contabiliza 15 dedos ingeridos, disse que a meta dele era trazer o Sukuna de volta e propôs ao Sukuna que ele faça um pacto com o Itadori para pegar o controle permanente. Para isso só seria pegar um amigo do Itadori, qualquer pessoa ali, fazer uma chantagem e opa, conseguir o controle. Só que o Sukuna fala que ele tem seus próprios planos, e que planos são esses? Fala que ele não teria nenhum problema em matar todos os humanos em Shibuya, com exceção de um. E o episódio termina com o Sukuna falando e propondo que vai aceitar a ideia do Jugo, se ele acertar um golpe nele. Que situação desconfortável ficou o Jugo, eu não gostaria de estar no lugar dele. E deixando aqui um adendo, não sei se pronuncia Jugo ou Jogo, já vi as duas pronúncias sendo usadas no mesmo vídeo por outras pessoas, então eu fiquei na dúvida, então, enfim. Se vocês souberem a certa, podem me falar aqui nos comentários. Esse episódio deixou dois ganchos muito bem definidos. O Megumi e o Toji frente a frente, ou seja, há aquela possibilidade, expectativa deles se reconhecerem. No caso, o Toji reconhecer o Megumi, o contrário seria muito difícil. É uma situação bem perigosa para o Megumi. Também fica a dúvida em relação a Maki, o Nanami, os outros núcleos que não apareceram, porém o ritmo foi bom, o aspecto de animação foi bem melhor que o anterior, eu gostei bastante da montagem, porém ficou bem evidente que essa produção, que é bem caótica, focará muito mais em pontos chamativos como nesse episódio, que é o caso do Toji e do Sukuna, e os episódios de transição serão sacrificados, não terão tanto destaque ou uma direção tão boa. E assim eu termino esse vídeo. Se você gostou, deixa seu like, seu comentário, feedbacks pro canal, feedbacks pra mim, teorias em relação ao que você acha que vai acontecer. Se você não leu o mangá, se você leu o mangá, toma cuidado com spoiler, porque spoiler machuca quem não leu. Compartilhe esse vídeo com seu amigo, porque isso me ajuda bastante em relação ao alcance. Se você não é inscrito ou tá esperando que se inscreva e me ajude nesse projeto. Eu espero todos vocês no próximo vídeo que vai ser sobre o final de Shingeki no Kyojin. Enfim, a gente se encontra por lá. Até mais!